Olá, turma! Continuaremos as nossas discussões sobre figuras de linguagem, e continuamos também falando um pouco sobre as figuras de sintaxe, ou seja, as figuras de linguagem que estão relacionadas à estrutura do texto, à estrutura da oração. O assíndeto. O assíndeto corresponde a uma figura de sintaxe marcada pela omissão de conjunções conectivos nos períodos compostos. Nós sabemos que muitas orações, e principalmente para que as nossas orações sejam coesas, nós estudemos isso lá em linguística textual, para que um texto, uma oração, ela seja coesa, ela precisa de conectivos, não é isso? Que são o que? As conjunções que vão estar ligando as palavras ou as orações dentro do texto. Então, o assíndeto é exatamente essa ausência, essa omissão de conjunções, ou seja, essa ausência de conectivos dentro da frase. Eu trouxe aqui dois exemplos. No primeiro diz: tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Para a lua, a taxa é alta, para o sol, identidade. Observe que aqui não há a presença de conjunções. No texto, nós temos o quê? A presença da vírgula. Ao invés de ser utilizadas as conjunções, são utilizadas as vírgulas. Então, esse é um exemplo de assíndeto. Assim como o segundo exemplo, que diz: por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Observe que, mais uma vez, nós temos orações em que nelas há os sinais de pontuação, mas em nenhuma situação é apresentados conectivos. Por isso que nós chamamos, dizemos, né, que nessas orações está presente a figura de linguagem chamada assíndeto. E o polissíndeto? O polissíndeto é exatamente o contrário do assíndeto. O que é que nós temos no polissíndeto? O emprego repetitivo de conjunção. Geralmente a conjunção é ou a conjunção nem. Entre as palavras de uma frase ou entre as frases de um texto. Então, o polissíndeto já é essa repetição das conjunções, dos conectivos. E aqui nós temos um exemplo, um trecho de um poema de Fernando Pessoa, em que diz: mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o sol, e o luar, então acredito nele. Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol, e flores, e árvores, e montes. Observe que aqui a gente já observa essa presença dos conectivos, ou seja, em várias situações do texto, a conjunção está presente. Por isso que aqui nós temos a figura de linguagem chamada de polissíndeto, ok? A anáfora. A anáfora ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases. Então, quando um determinado termo, uma determinada palavra, ela é repetida várias vezes no começo da frase, nós chamamos isso de anáfora. Nós temos aqui um trecho de uma música, né, de Tom Jobim, que diz: é o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. É peroba no campo, é o nó na madeira. Observe que em todas as frases nós temos a repetição de uma mesma palavra, não é isso? E no início da frase, que é o verbo ser, não é isso? Então, aqui é o que nós chamamos de anáfora, que é quando há essa repetição de um determinado termo, de uma determinada palavra, em todos os versos, certo? E o hipérbato? Nós já vimos que a hipérbole é o exagero. E o hipérbato?
Ele é caracterizado pela inversão brusca da ordem direta dos termos de uma oração ou período. Então, em uma oração ocorre a figura de linguagem chamada de hipérbato, quando há uma inversão brusca da ordem direta das palavras. Nós sabemos que na nossa língua, geralmente, a frase é composta, né, por sujeito, verbo e predicado. Então, quando há uma inversão na ordem dessas palavras, principalmente em textos literários, nós vamos dizer que naquela situação está presente a figura de linguagem chamada hipérbato, ok? Nós temos um exemplo do nosso hino nacional que diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brando, retumbante. A frase, ela fica até um pouco confusa. Inclusive, gente, em questões de concurso, eu já respondi questões em que havia essa frase. Essa figura, ela é uma das mais cobradas, exatamente por fazer essa inversão da ordem, né, direta. Por que que esse trecho, por exemplo, do hino nacional é tão cobrado em questões de concurso de língua portuguesa? Porque aqui há uma inversão da ordem. Como seria a ordem direta? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, se a gente observar a ordem em que a frase se apresenta, é totalmente inversa. Eu lembro que um concurso que eu fiz, a questão pedia até para identificarmos o sujeito da oração. E aí a gente observa que, na ordem que ela é colocada lá no nosso hino nacional, o sujeito aparece no meio da frase, não é isso? Então, é nítida essa inversão da ordem das palavras. E isso é o que nós chamamos de hipérbato. E o anacoluto, ele é caracterizado por alterar a sequência lógica da estrutura da frase por meio de uma pausa no discurso. Assim, o anacoluto realiza uma interrupção na estrutura sintática da frase. Então, o anacoluto é quando há uma interrupção inadequada na estrutura da frase. E essa interrupção geralmente é feita através de vírgula, por exemplo, né, de pontuação. Nós temos aqui o primeiro exemplo que diz: eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura. Observe que a gente consegue observar aqui que as interrupções presentes nos deixam até mais confuso, né, na compreensão da frase. Por quê? Porque existem interrupções inadequadas. Aqui a gente observa que o eu lírico, quando vai falar de si mesmo, a sensação que passa é que ele está falando de uma outra pessoa, né? Porque ele já faz uso até de uma situação como se fosse o vocativo, como se fosse um chamamento. Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura. E aí nós temos um outro exemplo que diz: o relógio da parede, eu estou acostumado com ele, mas você precisa mais de relógio do que eu. Observe que a gente já observa na própria estrutura da frase que ela está meio desconectada, né? Nós estudamos anteriormente a questão da linguística textual, da coerência, da coesão. Então, as frases em que nela estão presentes a figura de linguagem anacoluto, a gente observa que essa coerência ela não se faz presente. Há uma certa dificuldade para que a gente possa compreender a frase, principalmente por conta dessas interrupções que ocorrem de forma inadequada, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.